ali no livro de Gálatas, por favor. No capítulo 3 e no versículo 26, e vamos ler o 29, amém? Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e o 29, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Encontrar? Amém? Diz assim: pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. O 29 diz: e já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Amém? E o tema da nossa palavra, pode sentar, por favor. Mas é vivendo a vida de Cristo. Amados, o pastor orou por mim, mas sempre que eu vou pregar eu gosto de orar. Eu gostaria que os irmãos colocassem sua mão no seu coração e que você conte a Ele. Porque nós viemos aqui com um propósito, não é verdade? Fala para Ele de novo do seu propósito. Eu tenho um propósito. E eu sei que cada irmão, cada irmã que aqui está também tem um propósito. Conta para Ele. Fala para Ele o que você veio buscar dEle. Eu sei que Ele tem a palavra rema, já recebemos, não é? Os pastores já pregaram, já no louvor nós já sentimos o Espírito Santo e Ele está aqui com nós. Grande e poderoso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Nesta manhã, Paizinho querido, nós estamos aqui te adorando, te louvando e te exaltando. Mas nós também queremos te agradecer, Paizinho querido. Queremos te agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, Paizinho querido e amado Jesus. Pai, o Senhor tem provido, Pai amado e querido bom Deus, nos nossos lares. Pai, o Senhor tem provido, Pai amado, querido bom Deus, e não tem nos deixado faltar nada. E nesta manhã, Pai, nós queremos te agradecer. Eu te agradeço pela minha família, assim como meus irmãos também estão te agradecendo. Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, porque é Ele que nos concede a graça. É Ele quem nos concede, Pai, o favor. É Ele, Pai, o nosso intercessor, Paizinho querido e amado Jesus. E nesta manhã eu peço, Pai, em nome de Jesus, Paizinho querido, pela Tua graça, pelo Teu poder e a Tua misericórdia. Pai, se aqui tem alguém, Pai, que está buscando pela cura, eu sei que ele já recebeu, porque o médico dos médicos está aqui. Pai, Ele está passeando por aqui, Ele está curando, Paizinho querido e amado Jesus. Mas também, Pai, se tem alguém aqui que veio buscar, Pai. Pai, por uma porta aberta, também sei que essa porta existe. Pai, que o Senhor venha conceder os pedidos dos seus filhos e filhas. Eu te peço e assim já te agradeço. Amém. Amém, amados? Amados, jamais nós vamos conseguir viver de maneira como Deus quer que vivamos. Não é verdade? Jamais nós vamos conseguir viver. Se basearmos a nossa vida, amados, apenas no cumprimento e nas regras e nos preceitos e tradições religiosas, nós não vamos conseguir. A vida que agrada a Deus é o resultante do viver de Cristo em nossa própria vida, por meio da presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não fazemos, nós não somos e não sabemos de nada, não é verdade? Nós éramos assim lá no passado, não é? Amém, que hoje não somos. Hoje nós temos e sabemos da verdade. Sabe, o inimigo, amados, ele não quer que nós saibamos da verdade. Por isso que ainda há muitas pessoas presas no passado, presa lá fora, que não consegue vir para a presença de Deus e estar na presença de Deus.
E saber, amados, que a cruz está aqui, ó, na nossa frente e ela está vazia. E eu sou testemunha da cruz que eu conheci por muitos longos anos da minha vida. Um Cristo crucificado, um Cristo que estava ali na cruz e que não me mostraram a cruz vazia. E foi aqui que eu aprendi. Foi aqui que eu aprendi e vi na revelação da cruz, a cruz vazia. Aonde o meu Cristo já havia subido nesse madeiro e aqui ele morreu por mim, por toda a humanidade, por todos nós. Amados, e nós temos que fazer valia dessa cruz vazia todos os dias da nossa vida. Fale para todo mundo, nosso Cristo está vivo. Ele já passou pelo madeiro, aonde ele derramou até a última gota de sangue por mim e por você. Nós temos que conhecer verdadeiramente a Trindade. Eu conhecia somente o amor e o verdadeiro Deus, só. Aí Deus chegou na minha vida, fez um reboliço na minha vida, mas, sabe, amados, Ele não queria fazer nem um terço do que Ele fez. Mas o que diz na palavra? O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu não tinha o conhecimento, nem do Filho e nem do Espírito Santo. Eu só tinha o conhecimento do Pai. E aí Deus precisou apresentar o Filho para mim. E depois que eu recebi, que Ele me apresentou o Filho dele, mas antes Ele me trouxe para a casa dele, me apresentou os meus irmãos, falou: filha, aqui é sua casa. E esses são os meus filhos. E é com eles que você vai caminhar. E, amados, foi através dessa palavra que eu me firmei no Evangelho. E aí veio a cruz ser revelada para mim. Que o meu Cristo já havia morrido por mim, não só por mim, por toda a humanidade. E aí, amados, eu criei raiz. Porque eu soube e eu aprendi que um homem se manifestou em carne para desfazer todo o pecado da humanidade e o meu também. Nunca mais, amados, eu abandonei o Evangelho. O Evangelho é isso. O Evangelho é a cruz vazia. É saber que o nosso Cristo morreu, mas que no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele venceu tudo por mim e por você. Como o pastor Israel falou, né? Ele falou que Cristo já venceu tudo por nós, que nós não precisamos ficar tristes e nem sofrer. E é verdade, amados. Mas só que nós somos humanos, não é? E nós sofremos, mas nós não precisamos. O nosso Cristo já fez tudo por nós. Amém? E nós temos que fazer valia da cruz vazia. Então, amados, quando um reboliço chegar até você, quando algo começar a acontecer na sua vida, não murmure, não murmure. Apenas louve e fale assim: bendito seja o nome do Senhor. Porque eu sei que tudo isso que está acontecendo aqui é para um bem maior na minha vida. E, amados, Ele nunca vai te abandonar. Ele permitiu sim que eu andasse e fosse para o meio da rua com os meus 2 filhos. Mas Ele estava ali com as suas mãos estendidas por todo lugar aonde nós andamos. E quando Ele viu que eu ia desistir de tudo, Ele falou: ei, eu preciso dar uma ajuda. Eu vou levar a minha filha até minha casa e vou mostrar para ela o meu amor de pai. Nenhum momento Deus nos abandonou, amados. Nenhum momento da nossa vida. Mesmo caminhando no meio da rua, tomando chuva, frio, passando necessidade. Mas eu quero te dizer que nenhum momento Ele nos abandonou. E aí, amados, eu ganhei Ele como Pai celestial. Aí Ele me deu o seu filho como meu irmão mais velho, meu ajudador, meu intercessor. E depois Ele me batizou no Espírito Santo de Deus.
Que é esse Espírito Santo, amados, que me dá força todos os dias. É Ele quem nos levanta, amados, nos tira da nossa cama. É Ele que nos tira, amado, dos momentos mais difíceis da nossa vida. É Ele que colhe as nossas lágrimas. E Ele fala: ei, filha e filho, não chore. Não sofra, eu já fiz tudo por você. Sabe, amados, Ele nos salvou. Ele nos tirou da mão do sujo. Ele nos curou. Primeiro Ele nos batizou e depois Ele nos curou, amados. Ele me tirou da sepultura para que hoje eu pudesse estar aqui, falando do amor dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, a vida que agrada a Deus é o resultado do viver de Jesus Cristo em nossas próprias vidas, por meio da presença do Espírito Santo. Sempre que tentarmos ser aceitos por Deus, com base em regras do tipo, faça ou não faça, amados, não vai dar nada certo. O nosso esforço será totalmente em vão. E eu falo isso para vocês por mim. Porque eu estava aqui dentro da igreja e eu queria acertar as coisas. Sabe, eu queria que tudo desse certo no meu tempo. Não, agora eu já vim para a igreja, eu já entendi tudo que Deus quer de mim. Pronto, agora vai dar tudo certo. Eu sei que eu vou ali naquela agência do trabalhador, eu vou conseguir um novo emprego e a minha vida vai mudar totalmente. Mas sabe o que acontecia quando eu saía daqui para fora? Ao invés de eu dar uma banana para o sujo, eu dava para Deus. Sabe por quê, amados? Porque tinha três propósitos de Deus na minha vida. E eu não era obediente. Eu não queria nem me batizar, nem perdoar e nem dizimar na casa de Deus. E sabe o que acontecia? Eu saía ali e o inimigo, me tragava. E ele falava assim, bem alto no meu ouvido, isso mesmo. Não dizime porque a igreja tem dinheiro, a igreja é rica e não precisa do seu dízimo. Não perdoe, porque eles te maltrataram no momento que você mais precisava, ninguém te deu a mão. Continue assim mesmo como você está. Está muito bom. E não se batize. Você não precisa descer as águas. Amados, ele me prendia no perdão, no batismo e nos dízimos. Enquanto isso, sabe o que ele fazia comigo? Tapete para ele pisar, para ele cuspir, para ele enganar, para ele roubar, para ele abandonar. 10 anos da minha vida eu fiquei longe da minha família por ter o coração, ele deixar o meu coração, sabe, endurecido, não querer perdoar ninguém. Por longos anos dentro da igreja sem dizimar, passando dificuldade com os meus filhos, fazendo os meus filhos sofrer sem precisar. Sabe o que é isso? Ganância, miséria nas nossas vidas. Amados, sabiam que ser pobre e não ter nada na vida não é aquele que não tem o dinheiro para comer e para se alimentar? É aquele, amados, que vem na igreja, escuta a palavra, sabe que Cristo já pagou um alto preço por ele, que já fez tudo por ele, aí chega ali na esquina, como eu fazia, e não volta para o evangelho, e não quer saber do evangelho. Ai, amados, mas quando um dia eu cheguei aqui, eu já não aguentava mais de tanta luta. Eu cheguei aqui com R$20 no bolso. Eu sentava lá atrás. Sabe por quê? Porque eu estava na moda de hoje. Sabe as calças que aparecem no nosso joelhinho hoje, que tem jovem que vai na loja e paga R$300, R$500? Essa era a minha moda.
mas diferente da deles, né? Porque o meu chinelinho já tinha prego, assim, para segurar as tirinhas. Era esse chinelinho que eu usava. Pense a dor que eu sentia no meu pé quando eu pisava numa pedra. E ainda junto com os meus 2 filhos, assim, um de cada lado. Amados, não era isso que Deus queria para mim, não. Ele falava, filha, preste atenção, escute a palavra, guarde ela na tábua do seu coração, pare de sofrer. Aí, amados, eu com aqueles R$20, o pastor faz o apelo do dízimo. Eu falei, hoje a minha vida vai mudar. Em nome de Jesus, hoje ela vai mudar. Sabe quando tem um fogo assim dentro de você, algo que está pulsando, e você quer a mudança? Era isso que estava acontecendo dentro de mim. Eu falei para os meninos, fiquem sentados aqui, eu vou dizimar. E Deus proverá para nós quando nós sairmos daqui. Vim, amados. Fiquei aqui, dizimei, com muita alegria. Olha, amados, era o meu único dinheiro para nós dormirmos numa pensão que eu pagaria R$5 na época. Eu dormia no chão e os meus meninos numa cama. E sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei na esquina, eu fui falando, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Eu não podia dormir na rua com eles. Eu cuidava dos meus filhos como uma leoa, sabe? Tinha medo de perder os meus filhos na rua. E aí, quando eu cheguei na esquina, amados, tinha um saco preto de latinha cheio assim, ó, transbordando, tudo amassadinha já. Não tivemos nem o trabalho, nem de ir nas lixeiras, catar, nem amassar, nada. Já estava no saco, tudo prontinho. Amados, eu dizimei R$20. Deu 3 vezes, 4 vezes mais aquele dinheiro que eu tinha dizimado. E ainda sobrou para eu dizimar mais. Nunca mais, amados, nunca mais eu precisei catar latinha. Sonhei, tive sonho que eu tinha uma profissão, Deus mudou minha vida. Deus é mais na nossa vida, amados. Ele faz. E com aquela alegria que eu senti no meu coração, eu falei assim para o pastor, eu quero me batizar o quanto antes. Eu preciso sair da escravidão, das trevas. E eu desci as águas, amados. Através de eu descer as águas, eu fui para o encontro com Deus. E eu pude, depois de 10 anos, procurar minha família e perdoar minha mãe, meus irmãos. Que o diabo falava, não vá, não perdoe. E a partir daí, sabe o que eu fazia quando eu saía daqui? Eu dava banana para o diabo. Chega de dar banana para Deus, amados. Quantas vezes nós dizemos não para Deus com uma coisa tão simples, amados. Muitas vezes nós pensamos que estamos passando por lutas, mas não estamos, não. Quando nós olhamos para a cruz que está vazia, Ele sim passou por lutas por mim e por você. Ele sofreu por mim e por você. Mas nós, amados, nós muitas vezes esquecemos que a cruz está vazia, que Ele já pagou um alto preço. E é através, amados, somente do Espírito Santo que nós podemos fazer, entender e estar, não é? Na presença de Deus. É só através do Espírito Santo que nós vamos entender que nós precisamos nascer de novo. Que nós precisamos dizimar. Que nós vamos entender que tem uma igreja a qual acolhe todos os dias. Quantas pessoas passam por essa porta? Pessoas, amados, que não têm nem mesmo um pão para comer. Mas não é só o pão, amados. Nós não temos que sustentar eles só com um pão e uma xícara de café. Nós também temos que falar do espiritual. Nós também temos que orar por eles. E sabe o que fazer? Contar do nosso testemunho. Para que eles se levantem como nós nos levantamos. Nós não somos melhores do que eles. É só através do Espírito Santo
que é possível fazer tudo isso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Jesus estava nesta terra, ele amou, serviu aos outros. Agora ele nos chama para fazermos a mesma coisa, sem cobrar nada e de forma generosa, por meio do poder do Espírito Santo em nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para compreendermos o significado do se revestir com as qualidades do próprio Cristo, pense nisso como se você fosse uma peça de roupa que você veste e nunca mais quer tirar. Quando vestimos a vida de Cristo e o deixamos viver livremente através de nós, é uma vez revestido com as qualidades de Cristo em nós, então passamos a nos dedicar em deixar que a palavra de Deus se personifique em nós. Fazemos isso ao nos considerarmos como pessoas em construção. Eu me considerava uma pessoa como se eu estivesse, sabe, amados, numa construção, verdadeiramente. Porque eu conheci os dois lados da moeda. Eu tinha de noite e de dia, eu já não tinha mais nem aonde morar. Nem mesmo o meu ganha-pão, que era a minha firma. Então, eu passei por esse processo. E nós estamos em construção todos os dias da nossa vida. Nós temos o que aprender, não é verdade? Todos os dias nós aprendemos através da palavra de Deus. Amém? E eu quero aproveitar o gancho, amados. Eu sei que aqui todos nós escutamos o Espírito Santo de Deus, não é? Todos nós escutamos. E é tão lindo escutar a voz dele, nos mandando fazer o que Jesus faria pela nossa família. Amados, uma manhã eu estava na minha casa, lavando roupas, e eu precisava estar no meu trabalho às 13 horas. E o Espírito Santo veio ao meu ouvido e falou assim: corre lá na casa da sua mãe. E eu falei: Senhor, não posso, estou muito ocupada. Vocês sabem da história da Marta, não é? Eu era assim. Falei: Senhor, não posso, estou muito ocupada. Eu tenho que terminar essa roupa e daqui a pouco eu tenho que trabalhar. E aquela voz de novo: vai até a casa da sua mãe. E ele falou pela terceira vez: vai na casa da sua mãe. E eu falei: misericórdia, eu preciso ir na casa da minha mãe. Me arrumei, amados, como se eu fosse para o meu trabalho. Peguei a minha bolsa, porque minha mãe morava no centro. E eu trabalhava no centro. E vim, sem saber o que iria acontecer na casa da minha mãe. Bati palma, minha mãe veio, me atendeu. Ela falou: filha, você não vai trabalhar? Eu falei: vou. Só passei aqui para tomar um copo d'água. A senhora pode me arrumar um copo d'água? Entre, filha. E eu entrei. E eu sentei, eu fiquei preocupada, porque eu não sabia o que eu estava fazendo ali. E não sabia mais nem o que falar para ela. Eu falei assim: mãe, está tudo bem com a senhora? Está tudo bem aqui em casa? Ela falou: tá tudo bem. Tem certeza? Ela falou: tenho sim. E aí, amados, a minha mãe tinha um altar no quarto dela de santos. E aquilo me incomodava muito, sabe? Eu não queria, porque eu já tinha falado do amor de Deus para minha mãe. E nós não temos intermediários. É só Jesus que é o nosso intercessor. E eu falava do amor de Deus para minha mãe. E aí, amados, eu falei: mãe, eu antes de sair eu vou até o banheiro. Posso? Ela falou: pode. E tinha um corredor para passar desse corredor até o quarto dela. Quando eu passei, eu vi uma luz. E eu olhei assim,
Falei, uma vela? E eu falei, mãe, por que essa vela está acesa? Ah, é dia de... Nem sei que santo que ela falou lá. Falei, ah, tá bom então. E eu fui para o banheiro e falei, ai, Senhor, misericórdia, Pai. Não gosto disso, Senhor. Amados, eu falei isso e fui para o banheiro. E quando eu voltei, aquela chama que era desse tamanho, ela já estava desse tamanho. Ela já tinha pego na cortina e ela já estava indo para o guarda-roupa e estava destruindo todo o quarto da minha mãe. E eu comecei a gritar, mãe, traz água, olha, está pegando fogo aqui no seu quarto. Minha mãe não se manifestou, amados. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu com a minha mãe? E a minha mãe estava lá fora. E eu gritei bem alto e a minha mãe veio. E eu puxando os baldes de água para jogar, para não pegar fogo na casa, porque é toda de madeira. E, amados, a minha mãe veio e ela ficou, sabe, uma estátua assim? Ela ficou ali, uma estátua. Ela não se mexia, ela não se movimentava e eu gritava, vamos mãe, vai pegar fogo em tudo. Ela não se manifestou, amados. Meu irmão chegou da faculdade, me ajudou a apagar todo o fogo, destruiu toda a parede do quarto dela e tudo que tinha ali, para honra e glórias, né? Aquele altar foi. E aí, amados, quando nós terminamos com o fogo, eu pensei que a minha mãe ia se voltar, e a minha mãe não voltou. E eu fui até onde ela estava, e eu repreendi aquilo em nome de Jesus, e se manifestou. E eu quero te dizer, amados, que aquele dia minha mãe foi curada para a honra e glórias do Senhor Jesus. E ela pôde entender, amados, que tudo aquilo que estava naquele altar não podia fazer nada por ela, mas podia transformá-la como eles eram. Com olhos, mas não te vê, com mãos, mas não podem fazer nada por você. Não é verdade? Porque não fizeram nada por ela. E depois o Espírito Santo me revelou o porquê que ele me mandou até a casa da minha mãe. A minha mãe ia morrer ali, amados. A casa dela seria totalmente destruída com aquele fogo. E a minha mãe morreria ali. Vocês viram o que o Espírito Santo faz? Como o Espírito Santo é bondoso na nossa vida. Como ele nos ajuda todos os dias, amados. É esse o nosso Espírito Santo. É esse o nosso Deus bondoso, que deu seu único filho para morrer por nós na cruz. Não é verdade? E ainda deu o Espírito Santo dele para nós. Esse é o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus poderoso. E uma vez revestido com a qualidade de Cristo, amado. Isso ao nos considerarmos como pessoas em construção, tendo a semelhança de Cristo como nosso objetivo. Ali em Gálatas 4:19, a palavra de Deus diz assim, aleluia, meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto e continuamente sofrendo até que Cristo esteja vivo em vocês. Vocês podem imaginar o quanto que Cristo sofreu na minha vida por mim? Quantas dores ele sentiu por mim? Enquanto eu não senti Cristo vivo aqui em mim? Enquanto eu não entreguei a minha vida verdadeiramente para ele? O quanto nós fizemos Cristo sofrer dor de parto, todos nós fizemos. Porque todos nós tivemos resistência, não é verdade? Antes de nós nos achegarmos a ele, com o amor que ele deu para nós. Nós fizemos isso, não é? Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso, aleluia. Enquanto caminhamos no conhecimento e na liberdade que Cristo comprou por nós, precisamos ter cuidado para não sermos confundidos novamente por regras e preceitos criados para nos roubar. Essa liberdade é adquirida. Está aqui também em Gálatas 5:1. Diz assim, firmes na liberdade, Cristo nos libertou
para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Cuide, amados. Cuide principalmente com os bens materiais, dinheiro. Não deixe as pessoas te enganar. Vocês pensam que não me chamaram? Que não pediram para eu voltar? Iriam me dar casa, carro, firma de novo. Mas aí eu perguntei, mas o que eu preciso fazer para ter tudo isso? É só você negar seu Cristo. É só você parar de ser cristã. E você vai ter tudo isso de novo. Eu falei, não, eu não quero. Dinheiro não me interessa, casa não me interessa, sabe por quê? Porque o meu Deus que me deu a salvação, é Ele que vai me dar tudo de novo se eu caminhar com Ele de glória em glória, se eu continuar firme com Ele. Porque eu estou buscando em primeiro lugar a sua justiça. E as demais coisas, amados, seriam acrescentadas na minha vida e foram. E a vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável. Esse é o nosso Jesus. Ele faz, amados. Ele fez por nós e Ele continua fazendo. Ele nos salvou, Ele nos batizou, Ele nos curou. E hoje nós já estamos esperando Ele, não é? Como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amados, e não vai demorar, Ele está às portas. Leve esse evangelho, amados. Leve o evangelho por onde você for. Proclame o evangelho. Fale do amor de Cristo, amados. Quantas pessoas caídas tem no nosso lado? Quantas pessoas tristes, amarguradas? Leve o evangelho, fale para ela. Mas, amados, nós temos conversado muito aqui com o pastor sobre eu não perder tempo. Hoje mesmo ele falou, nós não podemos perder tempo mais. Se você for e levar o evangelho e falar de Cristo para alguém, e essa pessoa falar assim, eu não quero. Ou se você sabe que ela sabe da verdade e não quer, continue. Vá em frente, amados. Tem mais pessoas que nem sabem, que nem têm conhecimento da palavra de Deus, da riqueza que é a palavra de Deus para nós. Ela não tem. Então, continue. Não desista e não desanime. Continue falando do evangelho. Continue resgatando almas para o Senhor. Amém? E fale do amor de Jesus, que Ele já morreu por nós. Mas que Ele está vivo. Ele vive e Ele reina, amados. Amém? Se coloque em pé, por favor. Antes de eu passar para o pastor, eu quero orar de novo, novamente, para você. Oh, poderoso Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, glória, glória, aleluia, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Oh, Paizinho querido. Obrigada, Papai, nós escutamos a Sua palavra. Pai, a Sua palavra, ela é saúde para o nosso corpo. Ela é lâmpada, Paizinho querido e amado Jesus, para os nossos pés. E ela é luz para o nosso caminho, Paizinho querido. E nesta manhã, Papai querido, nesta manhã, Pai, nós queremos e precisamos, Pai, viver como o Senhor quer que nós vivamos. Papai, que o Senhor quer que nós abramos a nossa boca e venhamos falar do Seu evangelho. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Pai amado e querido Deus, coloca palavras na nossa boca. Que o Senhor pode sim nos usar, Paizinho querido. Que o Senhor pode sim, Papai querido e amado Jesus, contar com nós. Porque hoje, Pai, mais do que nunca, nós queremos sim, Pai, levar e falar do Seu evangelho. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, eu peço agora, Pai, que o Senhor venha, Pai, de encontro às nossas necessidades.
Que o Senhor, Pai amado e querido bom Deus, vá de encontro àqueles, Paizinho, aos quais, Pai, eu sei que tem mães aqui que estão lutando, buscando pelos seus filhos, Pai. Pai, se tiver filhos aqui acorrentados, Pai, nas drogas, nos vícios, meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor vai de encontro. Eu sei, papai querido, que vai ser o Senhor que vai de encontro, como o Senhor foi, Pai, de encontro ao endemoniado do Gadareno. Pai, se tem aqui irmãos ou irmãs, meu Deus e meu Pai, que estão enfermos ou se estão orando por alguém que está enfermo, Paizinho querido, eu sei que o médico dos médicos está passando por aqui. E vai haver curas, libertação e transformação aqui no nosso meio. Passa com as suas mãos agora de virtudes, Pai. Curando, Paizinho querido. Nos libertando, meu Deus e meu Pai. Pai, que nós venhamos ter grandes testemunhos dessa vigília. Nós queremos te agradecer por essa manhã. Pai, que nós estamos aqui. Amanhecemos na sua presença. Te adorando e te louvando, Pai. Paizinho querido, abençoa-nos, ó Pai, com o teu poder de graça e de misericórdia, e que nós venhamos ter a vitória, aquela que o Senhor já conquistou por nós, na cruz do Calvário. Nós oramos e assim já te agradecemos. Amém